Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Estamos aí na semana 3, o Pacto do Dízimo. E hoje, domingo, nós vamos então estudar sobre o dízimo equivale a 1/10. Parece tão lógico, né, esse título, mas você sabe que existem hoje igrejas que falam no dízimo num percentual diferente de 10%. Tem igrejas hoje que defendem que você tem a liberdade de dar o dízimo de quanto você acha que é. Algumas até se propõem a recolher um dízimo menor que 10%. E tem até gente por aí dizendo que você pode dar o trízimo. Tá lembrado disso, né? Mas dízimo é 10%. Se você devolve 9, não é dízimo. Se você devolve 11, também não é dízimo. Dízimo é 10%. Hebreus capítulo 7, 1 a 4, relembrou um pouquinho da experiência de Abrão, dando seu dízimo ali a Melquisedeque. Ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. É um personagem misterioso que aparece e desaparece da história, mas agora Paulo, o autor de Hebreus, como nós cremos, ele começa a falar sobre o dízimo e ele retoma essa experiência de Melquisedeque e Abraão. Interessante que em Gênesis 14, o dízimo aparece pela primeira vez com Abraão e em Hebreus capítulo 7 é a última menção a dízimo na Bíblia, justamente com a mesma experiência. Então essa experiência marca o início e o fim da temática de dízimo na Bíblia. Nesse domingo é interessante perceber que para Paulo em Hebreus, nem Cristo nem Melquisedeque, eles eram da tribo de Levi. Ou seja, o dízimo ele antecede muito aos levitas e ao sacerdócio. Então o texto de Hebreus 7 é esta última menção e Hebreus 7 usa de forma intercambiável a palavra dízimo e a palavra 10ª parte. Então dízimo quer dizer a 10ª parte. O dízimo, portanto, não é exclusivamente judaico, porque ele não teve origem com os hebreus no Monte Sinai. Lá Deus mais uma vez falou através de Moisés sobre o dízimo. Então o dízimo não é exclusivamente judaico, porque ele antecede ao povo judeu, aos hebreus, no Monte Sinai. Às vezes quando nós falamos aqui em judeu, hebreu, Israel, isso às vezes deixa a mente da gente confusa, né? Mas eu preparei um vídeo, vou deixar aqui um card, uma indicação de um card indicando esse vídeo para você, onde eu tento explicar a diferença entre judeu, hebreu, israelita e por aí vai, tá bem? Bom, na parte de domingo falou-se também de Jacó devolvendo o dízimo. Quem era Jacó? Neto de Abraão. Jacó enganou Esaú, seu irmão, fugiu de casa, teve um sonho, esse sonho com a escada, né? Lembra a escada de Jacó? Então esse jovem teve uma conversão e Gênesis 28, 21 e 22 menciona algo interessante. Diz assim: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui você tem um pacto de Jacó, prometendo a Deus que ele seria leal nos dízimos. Ele certamente sabia da experiência do seu avô, né, Abraão, e de como Abraão fora fiel na devolução do dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque. A lição trouxe para nós o pensamento de que o dízimo é o testemunho mínimo do compromisso cristão e que nós devemos ser leais ao Senhor na devolução do dízimo. O texto áudio dessa semana tem falado que nós devemos levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, e se nós não fizermos isso, somos taxados de ladrões. Lá diz assim: roubará o homem a Deus? E o próprio Deus responde: todavia vós me roubais. E ele diz nos dízimos e nas ofertas. Então, não resta dúvida então de que o dízimo é a 10ª parte, é um teste de fé para todos nós. Por quê? Porque quando nós devolvemos nosso dízimo, nós estamos reconhecendo aquilo que o Salmo 24:1 ensina, que do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, mas Deus nos deu o privilégio de devolvermos a Ele a 10ª parte, que não nos pertence. Por quê? Como uma forma de reconhecimento de que Ele é o dono de tudo. Então, quando devolvemos o dízimo ao Senhor, nós somos honestos. Quando damos nossa oferta, nós somos gratos. E isso é parte do cristianismo. Dízimo, 10%.
Devolver 9, 11 não é dízimo. Dízimo é 10%. E hoje nós temos mais um exemplo aí de Jacó sendo um fiel dizimista. Tá bem? Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado pelo exemplo de Jacó e pelas lições que estamos aprendendo essa semana sobre os dízimos. Que o Senhor nos ajude a sermos leais ao Senhor em tudo que o Senhor coloca em nossa mão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Todos os dias às 6 da manhã vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina. Eu espero então você amanhã, segunda-feira, às 6 da manhã para continuarmos o nosso estudo. Um abraço.